2006, os funcionários da área de saúde eles foram surpreendidos com um aumento de 1/3 da jornada de trabalho sem aumento dos salários. Esta medida teve influência direta no aumento do estresse e do adoecimento do quadro funcional, composto em sua maioria por mulheres. O senhor se compromete com o restabelecimento da jornada de 30 horas semanais ou, como no caso da enfermagem, vai manter a postura da atual reitoria e esperar que o Congresso Nacional obrigue a esta redução de jornada? Olha, na realidade, eu acho que as coisas são colocadas de uma maneira que precisa ser explicado para as pessoas exatamente como são as coisas. As pessoas foram surpreendidas por ação do Ministério Público. Não partiu da universidade. A universidade foi obrigada a fazer um acordo onde assinou o reitor e o presidente do sindicato. Eu tenho esse documento e digo aqui, o reitor era o professor Tadeu e o presidente do sindicato era, eu vou chamar pelo apelido aqui, o nosso amigo Kiko. Eles assinaram um acordo, então ninguém foi surpreendido, O Ministério Público mandou-se fazer isso. Quando se manda cumprir a lei, você tem que cumprir a lei. Nós vivemos num regime democrático que tem que se cumprir a lei. E não cabe a um candidato vir aqui fazer populismo e dizer que vai criar o melhor dos mundos para as pessoas sem possibilidade legal de fazer isso. Isso seria iludir as pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu já disse que o meu compromisso é com ética e verdade. E a verdade tem que ser dita. Infelizmente, nós não temos segurança jurídica para tomar essa atitude. Mas eu digo o seguinte, eu acho que esse é o regime correto. Eu acho que o regime de 30 horas para a área da saúde, e eu digo isso com muita tranquilidade, com muita segurança, porque eu trabalho há 26 anos na área da saúde. Eu sou um professor que eu estou presente na sala de aula, mas eu estou presente na enfermaria, estou presente no ambulatório. Nesses 26 anos de atividade, eu nunca tirei os pés do Hospital das Clínicas. Então, eu trabalho lá dentro, eu sei a dificuldade que é, eu sei como aquele pessoal se sacrifica. E eu gostaria de ajudar esse pessoal, que eu estou muito próximo deles e acho que essa é uma atitude decente que a reitoria deveria tomar. Só que, mesmo atitudes decentes e corretas, elas precisam ter base legal. Se você não tem base legal para fazer uma coisa hoje, qualquer pessoa que está andando em qualquer calçada do nosso país pode te processar. A ação pública civil é uma coisa que a nossa Constituição, graças a Deus, permite que se faça, que você pode processar qualquer dirigente responsável. Nesse sentido, o reitor tem que tomar muito cuidado para que ele tome atitudes corretas, humanistas, muito bem intencionadas, mas que também tenham base legal. Então, por exemplo, para o serviço social, nós temos uma lei. Respeitamos 30 horas, não tem problema nenhum. O problema é que se eu passar a enfermagem para 30 horas, o Ministério Público vai me dizer duas coisas. Ou se reduz basicamente o salário para 30 horas também, isso as pessoas não querem, tá certo? Ou se mantém como está e não se mexe no salário. São essas as alternativas que eles nos dão e é isso que foi assinado no acordo. Então, o meu compromisso, eu diria, eu acredito nas 30 horas, eu apoio as 30 horas, eu acho que isso está corretíssimo e gostaria de ter segurança jurídica para aplicar ela. Com segurança jurídica eu vou aplicar. No momento, não há segurança jurídica para se aplicar o regime de 30 horas. Bem, eu vou dizer de antemão que toda a minha trajetória pessoal foi dedicada à história do trabalho. Eu acho que eu me dediquei ao longo da minha vida a estudar, entender, interpretar e avaliar aquelas que foram as mais importantes lutas do trabalho ao longo da história do Brasil. E meu período de preferência, que a partir dos anos 30 do século passado até o movimento ao qual então o ex-presidente Lula se projetou, que foram as greves do ABC, eu orientei dezenas de teses sobre esse assunto, muitas teses. Então, em primeiro lugar, eu acho que o trabalhador tem que trabalhar o número de horas que ele é capaz de render naquilo que ele tem de melhor. Eu acho que nenhum trabalhador pode ser submetido a um regime de trabalho ao qual ele não tem condições físicas e psicológicas para enfrentar, dadas as adversidades que eles vêm a ter na situação de trabalho. Eu estudei a época em que as fábricas fazia com que trabalhadores trabalhavam 14 horas por dia, muito antes do regime de trabalho de 8 horas. E a gente sabe o que foram as gerações de trabalhadores que estiveram submetidos a esses regimes de exploração. Não tem outro nome. No caso da indústria capitalista, tratava-se de regimes de exploração do trabalho. O trabalhador da área da saúde, eu tenho certeza de que a demanda
quanto à reivindicação das 30 horas, eu sou e considero muito justas, porque o trabalho nos hospitais é um trabalho bastante exaustivo e, por outro lado, de um estresse, não só físico, mas também psíquico muito grande. Você está lidando com vidas de pessoas e não é trivial lidar com vidas de pessoas, não é? É o material humano que está nas suas mãos, é aquela pessoa que está dependendo de você. Então, eu particularmente digo que, se depender da minha vontade, eu acho que eu daria condições aos trabalhadores e trabalhar o número de horas que de fato sejam justas para ele. Se existem limitações jurídicas, eu devo dizer que eu acompanho essas limitações e acho que a Unicamp tem representatividade no cenário político da sociedade para levantar essa voz se ela julgar que é importante atender a uma demanda e a uma reivindicação. Eu acho que a Unicamp tem que ser protagonista do processo político brasileiro, que nós não temos sido ao longo dessa década. A última década fez com que a Unicamp se recolhesse ao seu interior e encasulamento. Primeiro, acho que é importante lembrar que essa alteração de jornada que a Unicamp procedeu no final de 2005, começo de 2006, foi feita por uma determinação do Ministério Público do Trabalho. Houve uma sentença do Ministério Público do Trabalho determinando a Unicamp que revisse a jornada de trabalho da área da saúde. Por que isso? Qual era o fundamento dessa decisão do Ministério Público do Trabalho? A Unicamp tem contratos de 40 horas e as pessoas estavam trabalhando um número de horas menor do que o especificado em contrato, né? Então, a questão central que se coloca é adequar os contratos de trabalho que as pessoas da área da saúde têm com a realidade da jornada que elas precisam executar. Então, essa é a solução do problema. Exatamente por identificarmos qual é a solução do problema, nós estamos propondo claramente no nosso programa fazer esta adequação dos contratos de trabalho para o regime de 30 horas. É perfeitamente possível para a Unicamp fazer isso, desde que, claro, exista a concordância da outra parte do contrato, que é cada um dos funcionários que se vinculam à Unicamp. Reduzir o contrato de 40 para 30 horas é perfeitamente legal, perfeitamente possível, e para que não haja redução salarial, que acho que essa é a questão mais importante, mais central, há necessidade de adequar o enquadramento na carreira dessas pessoas da área da saúde. Isso também é perfeitamente legal e possível de ser realizado, porque quem define o enquadramento de cada funcionário é a própria instituição, é a própria universidade. Então, a nossa proposta é muito claramente reduzir os contratos para 30 horas, fazendo um acerto, um ajuste no enquadramento de cada um dos funcionários para que não haja redução salarial. E eu acho necessário lembrar que essa proposta foi feita em 2005 e 2006, infelizmente ela não foi aceita na ocasião como uma solução para o problema. Muito bem, eu gostaria a esse propósito, me manifestar da seguinte forma. Olha, a atividade da área de saúde, em particular de enfermagem, é uma atividade extremamente difícil, e eu reconheço e acredito poder dizer que todos nós reconhecemos que o trabalho no limite de 30 horas deve ser adequadamente estabelecido. Eu concordo e acho que isso deve ser dito explicitamente, que a jornada de 30 horas é correta. Entretanto, também é preciso salientar que toda a administração, não só da Unicamp, mas de todo esse país, está debaixo de maneira salutar às decisões do
Congresso Nacional e, em particular, das nossas leis. Acho sim que é importante que a Unicamp faça todo o esforço que ela pode fazer junto aos nossos deputados, aqueles que tomarão essa decisão, porém, ela observará, no meu entender, obrigatoriamente aquilo que for decidido. De minha parte, eu reconheço que, de fato, esta categoria deveria ter, sim, a jornada reduzida. Ainda sobre a pauta das mulheres, o senhor pretende dar cabo ao processo de credenciamento junto ao MEC da DEDIC, Divisão de Educação Infantil e Complementar, como equipamento de educação? Isso já garantiria a jornada de 30 horas também para as professoras. Perfeito. Eu acho que realmente eu tive vendo as reivindicações, tanto dos funcionários quanto do pessoal da área da DEDIC. A DEDIC é uma área que vai merecer uma atenção especial. Ela já tem merecido, mas sempre essas áreas importantes e que crescem, elas merecem cada vez mais atenção especial. Algumas reformas vão precisar ser feitas lá, e essa questão é uma questão que eu considero fundamental. Nós temos que encarar ali como uma área, não só de receber as pessoas e de lazer para as crianças, mas como uma área de educação infantil. E nesse sentido, eu vou querer fazer o credenciamento no MEC, sim, eu acho que isso é correto, eu defendo isso, vou apoiar isso, vou andar atrás disso. Então não tenha dúvida que eu acho que essa é a atitude correta. Precisa aumentar funcionário lá, vamos aumentar. Lá, o que precisar ser feito, vai ser feito. Porque eu acho que é uma área essencial, que eu acho que é uma área que as pessoas tendo os filhos muito bem cuidados, elas vão trabalhar com mais tranquilidade. Então, todo o apoio à DEDIC vai ser dado, no caso da gente ser eleito reitor, nossa reitoria vai se preocupar com isso, que isso é uma preocupação fundamental. De novo, eu volto a insistir com você. Eu acho que eu fundamentalmente acredito, e só acredito, num regime de trabalho que faça do trabalhador um sujeito da sua própria responsabilidade. E se ele só pode ser sujeito das suas próprias funções, da sua responsabilidade, se ele estiver submetido a um regime de trabalho justo. E eu, de novo, insisto, assim como no DEDIC e assim como a questão das 30 horas, da área de enfermagem, do meu ponto de vista, a Unicamp tem que voltar a ser uma figura importante no cenário político nacional. Nós não somos uma universidade qualquer, nós somos ou a primeira ou a segunda melhor universidade do Brasil e da América Latina. Se não formos nós a direcionar políticas públicas, se os nossos núcleos de centros de estudo e faculdades não forem capazes de definir novas políticas públicas para a sociedade brasileira, qual é a razão de ser da nossa universidade? Eu acho que eu quero que essa universidade se volte para fora. E eu acho que essa campanha, o nosso blog, teve essa intenção. Colocar os problemas da universidade para toda a sociedade e não voltar-se para si mesmo. Essa é uma questão absolutamente fundamental. É importante rotular como uma clareza cristalina que as creches, o CECI e a CAS, são educação infantil. Eu faço questão de frisar isso porque há documentos que, assinados inclusive pela DGRH, que esclarecem aos funcionários da Unicamp que ali não se faz educação infantil. Tenho total discordância dessa observação, né? Ali se faz sim educação infantil. Se nós estamos falando de educação infantil, estamos falando de professores de educação infantil. E professores precisam de formação continuada. Isso, inclusive, é lei. E os nossos professores de CECI, CAS e PRODECAD não têm educação continuada. E essa educação continuada se faz em serviço. E, portanto, há que se disponibilizar horários para que isso ocorra. Essa é uma questão que eu acho prioritária em relação à DEDIC, né? O estabelecimento da formação continuada dos professores que atuam nas creches e no PRODECAD. Quanto à questão do vínculo, né, do projeto político-pedagógico
ou com a Secretaria da Educação Municipal, ou com o Estado, ou com o próprio MEC, essa é uma ação absolutamente fundamental para que o projeto político-pedagógico exista. Me comprometo. Acho que efetivamente o trabalho, como eu disse, de formação e de educação, em particular das crianças, é absolutamente essencial e estratégico no nosso país. Acho que a universidade deve reconhecer, sim, o DEDIC como uma atividade com este fim. É uma atividade que deve ser assim reconhecida e, digo mais, deve ter uma relação muito íntima com aqueles profissionais que temos na Faculdade de Educação. Acho que isto é correto e será feito dentro desses parâmetros. Todas essas atividades que envolvem o ensino, acho que devem ser protegidas por este preceito. É interessante ressaltar o seguinte: uma pessoa que trabalha durante 30 horas com crianças verá como é importante que essa pessoa trabalhe com as crianças de maneira descansada para que efetivamente ensine. E, portanto, eu acho que também para esse conjunto de profissionais, as 30 horas devem ser algo estabelecido. É uma atividade absolutamente estratégica e importante no seio da universidade.